O deus marcial que regrediu ao nível 2. Capítulo 665. Você disse que foi um grave mal-entendido? Isso mesmo. Jiang Shang apontou o dedo para o reino vazio. Você não acha estranho que simplesmente atravessar esse vazio transformaria a realidade em um mundo virtual? Isso é verdade, mas já que já saímos, por que não vamos dar uma olhada na Terra? Seong Jihan acenou com a cabeça com essas palavras. Vamos imediatamente. Zing. Quando ele abriu um portal e cruzou para a Terra. As pessoas estavam todas congeladas no lugar, como se o tempo tivesse parado. Isso é, por causa do poder de reversão do tempo que brilhou na arca? Anteriormente, quando ele retornou à arca através do dispositivo de gerenciamento do servidor. A reversão do tempo foi ativada. Então foi por isso que aquela luz brilhou, ela estava tentando parar o mundo. Mas a escala está numa dimensão diferente. Parou não apenas a humanidade, mas tudo. Para que a arca exibisse este nível de autoridade, seria necessário usar o poder do ser transcendente. Enquanto Seong Jihan olhava para o mundo congelado assim. Jiang Shang acariciou a barba enquanto observava a humanidade congelada. Então esta é a Terra no servidor 4212. Não gosto que não haja ninguém que reverencie as artes marciais. Você pode dizer só de olhar? Claro, as pessoas não têm armas, não é? No Império das Artes Marciais do Imperador, todos carregavam armas? Isso mesmo, era uma qualidade natural de uma pessoa. Jiang Shang estalou a língua enquanto olhava para as pessoas do servidor 4212 assim. Essas pessoas ainda aparecem como código para você? Ele perguntou a Sang Jihan. Isso foi para perguntar se o que ele viu era diferente de quando entrou pelo dispositivo de conexão do servidor e quando saiu diretamente da arca, perfurando o reino vazio. Sim, o que vejo é o mesmo. O mundo ao redor ainda podia ser analisado e todos apareciam como código. Então vamos ver sua sobrinha. Seong Jihan acenou com a cabeça com essas palavras e foi para casa. Lá. Yeon-se estava congelado no lugar, segurando os pauzinhos para comer na mesa de jantar. Essa é a criança? Sim, Sea não aparece como código. Mesmo que tenhamos passado pelo reino vazio, o que você vê é o mesmo. Essa foi a mesma cena de quando você entrou pelo dispositivo de conexão do servidor. Enquanto Jiang Shang olhava para Yeon-se congelado com uma expressão confusa. Administrador azul. De dentro de Seong Jihan. O administrador vermelho, que estava em silêncio até agora, transmitiu sua vontade. Por acaso, como eu apareço? Você? Isso mesmo, você pode me analisar perfeitamente dentro da espada azul e vermelha também? Deixe-me dar uma olhada. Sushi. Seong Jihan pegou a espada azul e vermelha e olhou para a luz vermelha contida nela. Então, cerca de 70% do código apareceu lá, mas não consigo analisar perfeitamente. Realmente? Sim, cerca de 30% é desconhecido. Eu vejo. O administrador vermelho mostrou uma expressão um tanto satisfeita com essas palavras. Parece que não há mais nada para ver aqui. Devemos voltar para a arca? Ao contrário do habitual, ele sugeriu proativamente a Sang Jihan. Você descobriu alguma coisa? Sim, eu gostaria de ir até Hefesto na arca. Hefesto era o corpo principal do administrador vermelho que queimava e desaparecia infinitamente, não era? Foi claramente usado como fonte de energia auxiliar para a arca. Bem, não há mais nada para ver aqui de qualquer maneira. Já que o administrador vermelho parecia ter algo em mente, eles deveriam voltar? Seong Jihan olhou uma vez para Yeon-se antes de retornar para a arca. A rachadura que fizeram na arca já havia cicatrizado, mas tocar. Enquanto Sang Jihan tocava levemente a parede externa com a mão. Um buraco facilmente aberto, permitindo a reentrada. E eles foram direto para onde Hefesto estava. Uau! Uma gigante vermelha queimando em chamas apareceu. Como ele aparece? A pergunta do administrador vermelho? Seong Jihan ativou sua análise. Então, posso analisar cerca de metade? Ao contrário de dentro da arca, onde a análise não funcionou. Hefesto apareceu meio como um código. Como esperado. Agora, coloque-me aí. O administrador vermelho pediu a Seong Jihan para fazer algo inesperado. O que você está tentando fazer? Quero verificar a realidade do que você vê em sua análise. Você vai fazer isso? Sim. Seong Jihan ficou intrigado sobre como faria isso, mas... Bem, ele não está em posição de ter pensamentos estranhos agora. Como ele era apenas uma fonte de energia auxiliar, ele não podia fazer muito com a gigante vermelha. Seong Jihan obedientemente o colocou em Hefesto. Então. Uau! Ao contrário de antes, a gigante vermelha começou a queimar ferozmente por dentro. Zing. O código de Hefesto começou a aparecer com mais clareza. Análise de Hefesto, 90% concluída. Você quer interromper o experimento de análise de Hefesto? Uma mensagem apareceu nos olhos de Sang Jihan. O que você fez? Houve alguma mudança? Sim. Seong Jihan contou a ele sobre a mensagem do sistema que viu.
O gigante vermelho em chamas assentiu. Entendo. Um experimento de análise. Eles não apenas me usaram como fonte de energia auxiliar, mas também me analisaram separadamente. Então o que exatamente você fez? Abri o método de operação de Hefesto que ele estava tentando esconder até o fim. Estava escondendo alguma coisa? Sim, mais precisamente, foi o que o sistema não compreendeu totalmente. O método de operação de Hefesto que o sistema não havia compreendido totalmente. Seong-Ji-han ponderou profundamente ao ouvir isso. O sistema não conseguiu compreendê-lo, mas quando o próprio administrador vermelho o abriu, a análise funcionou. Isso significa. Zing. Seong-Ji-han olhou para a gigante vermelha, que tinha o código mais complexo que ele já tinha visto até agora. O código que estava realmente 90% visível, como dizia a mensagem do sistema. Este fenômeno finalmente significou. A minha visão de análise está ligada à análise do sistema? Parece que sim. Então, o fato de o código do imperador não ser visível de forma alguma. Esse monstro provavelmente não poderia ser analisado adequadamente nem mesmo pelo sistema. Então, do ponto de vista do sistema, a espada infinita era uma área mais difícil de analisar do que Hefesto? Enquanto reconhecia a diferença entre a gigante vermelha e Jiang Shang. Uau! Mais uma vez, chamas intensas surgiram do corpo do gigante vermelho. Bem, então você poderia parar o experimento por enquanto? Tudo bem. Quando Seong-Ji-han interrompeu o experimento por meio da mensagem anterior. O experimento de análise de Hefesto foi interrompido. O corpo do gigante vermelho não queimava mais com fogo. Agora posso respirar. Posso ficar aqui um pouco? Contanto que você não faça nada tolo. De qualquer forma, não estou totalmente analisado. Se você decidir, posso ser excluído imediatamente. Isso era verdade. Hefesto, que foi 90% analisado, era algo que Seong-Ji-han poderia eliminar imediatamente se quisesse. Quando Sang-Ji-han assentiu. Mas estou recuperando um pouco de autoconfiança em minhas habilidades. Mesmo o grande sistema não conseguiu me analisar completamente. O administrador vermelho parecia ter recuperado um pouco da sua autoestima, afastando-se da sua atitude anteriormente abatida. Como você descobriu que a análise estava relacionada ao sistema? Você disse que outros seres poderiam ser analisados, mas não a espada infinita, certo? Sushi. O gigante vermelho apontou para si mesmo com o dedo. E este corpo também é um ser armazenado na arca. Claro, Hefesto foi usado como fonte de energia auxiliar. Mas me perguntei se eles o mantiveram vivo porque não foi totalmente analisado. Seong-Ji-han lembrou-se do navio de fusão de Yoon-Sea com essas palavras. Isso também não era analisável porque o sistema ainda não o tinha compreendido? Se o sistema tivesse protegido os dados do navio de fusão, talvez Sea também tivesse aparecido como código. E o importante era. Se Hefesto dentro da arca aparecer como código, isso significa que a afirmação de que os seres no servidor são virtuais e fictícios também é falsa? Parece que sim. O fato de o mundo parecer um código aos olhos do meu genro é porque o sistema compreendeu todos eles perfeitamente. Não porque sejam seres virtuais. Servidor 4212, existente além da parede da arca. E o gigante, cujo código tornou-se mais em tempo real à medida que a análise de Hefesto atingiu 90% de conclusão. Através dos fatos revelados diante de seus olhos, Seong-Ji-han percebeu o que significava o mundo codificado. O mundo exterior não era virtual, mas real. Uau! Seong-Ji-han suspirou profundamente e sentou-se. Ao ver sua irmã e perceber que ela era feita de código, sentiu uma amargura indescritível. Mas agora, pensando que ela tinha uma existência real e não era apenas um ser virtual. Uma parte de seu coração parecia muito mais leve. Ufa, então apareceu como código apenas porque meus olhos estavam ligados ao sistema. Parece que sim, mas se for esse o caso, isso significa que do servidor 1 ao 4211, eles eliminaram todos aqueles que realmente existiam. Provavelmente, eles são do tipo que fundem sua própria espécie com o ser transcendente, porque eles se importariam com a morte de outros seres. Nas palavras do administrador vermelho. Foto. Jiang Shang quebrou uma mecha da barba, seus olhos brilhando com intenção de matar. Então, no final, o mundo ao qual eu pertencia definitivamente pereceu. Minha esposa e filhos, discípulos e todos os súditos do império. Essas pessoas, reais, foram varridas pelo vazio e morreram. É o mesmo para o lado de Hefesto. Bem, eu pertenço ao servidor atual, então não tenho muito apego. Ao contrário de Jiang Shang, que estava acumulando raiva, o administrador vermelho, que estava apenas usando o corpo de Hefesto, não demonstrou arrependimento pelo mundo anterior. Na verdade, devo ir e me vingar do verdadeiro inimigo. Por verdadeiro inimigo, você quer dizer. O administrador negro, Mitra, está no dispositivo de conexão do servidor. Ele não é a causa raiz de tudo isso? Embora a energia do capacete tivesse acabado, o resto da armadura ainda estava no dispositivo de conexão do servidor, o administrador negro. Jiang Shang estava expressando uma forte vontade de eliminar até mesmo esses remanescentes. Naquele momento. Sushi. Espere. O administrador vermelho bloqueou o caminho de Jiang Shang.
Você está tentando me impedir? Sim, e se surgirem problemas inesperados por se intrometer descuidadamente com ele? O servidor 4212 pode ser mantido pacificamente como está. Contanto que você não mude de ideia, Sang Jihan. Agora que eles confirmaram que o servidor 4212 realmente existia, se apenas mantivessem o status quo, o mundo continuaria a funcionar normalmente. Então, não crie variáveis matando o administrador negro que estava ali deitado. Foi isso. Mas, essa é a pior escolha. O pior, você diz. Sim. Seong Jihan relembrou o futuro onde o RD destruiu o servidor. Um mundo que pereceu facilmente com apenas o toque de um dedo na arca. Se a existência do mundo continuasse a ser determinada a partir daqui, isso poderia realmente ser chamado de seguro. Então o que você pretende fazer? O que mais? A arca, o sistema, os seres transcendentes. Sushi. Seong Jihan olhou em volta e disse: precisamos retirar toda a sua autoridade e eliminá-los completamente. Ele declarou claramente sua intenção para os dois. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.